Sem mais delongas, convido a Cláudia, do Conselho Administrativo da cidade de Lema, para ser moderadora deste painel. Boa sorte. Como que ela falou, ela está debutando aqui, ela está tendo um upgrade aqui em off, ela fez um upgrade de sala. Vocês estão rindo, mas é verdade. Eu tive um upgrade de sala, estou feliz com... Escolhi o tema, porque é um assunto muito interessante para todos nós, né, que temos interesse aí, quem não fez a reforma de fazer, né, dos municípios. Então, hoje nós vamos falar sobre as ações diretas de constitucionalidade da Emenda Constitucional 103, cuidados a serem observados na elaboração da reforma de âmbito local. Vamos convidar o nosso palestrante do dia, Leonardo da Silva Mota, para todos conhecidos como Léo, advogado, servidor licenciado do Ministério da Previdência Social, atua nos RPPS desde 2010, atuou como coordenador geral de normatização e acompanhamento legal da Secretaria de Previdência, no período de 2015 a 2022, por isso que todos nós o conhecemos. Participou do grupo de trabalho que fez a especificação e acompanhou o desenvolvimento do novo Comprev no período de 2018 a 2021 e foi coordenador do Comitê Técnico da Compensação Previdenciária do Conselho Nacional de Regime Próprio da Previdência Social, CNRPPS, no período de março de 2021 a junho de 2022. E hoje é mestrando em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo. Léo, venha e vamos abrilhantar nossa tarde aí, logo após o almoço. A gente pega uma intimidade e chama de Léo. Alô? Oi? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Então, deixa eu achar o passador, tá aqui. Vamos lá, então, conversar um pouquinho sobre as ADIs da Emenda 103. Né? Então, quando a gente conversava sobre os temas do Congresso, né, a gente estava falando sobre temas relevantes que a gente possa ter para a nossa atuação. E aí o que a gente ficou pensando ali quando se fala de reforma. A gente já conversou bastante sobre reformas, eu já falei com vocês sobre reforma, hoje os colegas lá, a Claudinha, falam muito sobre a posição do Ministério na reforma, então os colegas vêm sempre trazendo isso. E a gente pensou num tema, então, um pouquinho diferente, para a gente pensar ainda dentro dessa questão de reforma. Hoje já está pacífico, está previsto lá no artigo 40 da Constituição quais são os parâmetros que a gente tem que seguir e está ali os nossos princípios para a elaboração dessa reforma. E aí muito se diz, então eu tenho que pegar a Emenda 103 naquelas disposições que falam para a União e aplicar igualmente para os meus servidores locais? A gente sabe que lá no artigo 40 não é o que está expressamente previsto. Você pode, observar do equilíbrio financeiro e atuarial do seu regime, discutir regras previdenciárias, né, para os seus servidores. E essa aqui é a proposta um pouquinho da gente falar sobre o que se estão discutindo nessas matérias que estão em tramitação lá no Supremo Tribunal Federal. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é procurador, assessor jurídico do RPPS? Que tem assim? Bastante. A gente tem um número bastante. O que a gente fala, assim, até na época da Emenda 103, eu estava lá no Ministério da Previdência Social, participei das discussões, né? E aí chegou um momento, que aí a proposta técnica estava elaborada, e chegou um momento de discutir juridicamente essas propostas. E aí chega aquele momento que nós, operadores do direito, acabamos falando assim, olha, agora eu tenho que me segurar, digamos, né? Para eu poder me despir um pouquinho da posição de servidor e pensar na questão jurídica. Por exemplo, à época era a PGFN que fazia a assessoria jurídica do Ministério da Economia, né? Então aí tinha alguns procuradores que falavam assim, não, mas eu não concordo com essa idade. Mas aí a gente pergunta, você vê alguma inconstitucionalidade nessa idade? Aí a pessoa fala, não, mas é porque essa idade é muito alta, né? Então, não, peraí. A gente tem que fazer uma análise jurídica dessa matéria. Então aí a gente vem agora para pensar um pouquinho mais juridicamente nessas questões da emenda. Ainda que eu não concorde que a idade é muito alta, que o cálculo não ficou legal, mas vamos pensar na questão jurídica disso. Né? E essa que foi a ideia, e eu achei interessante, até comentava com os colegas aqui, enquanto a gente estava ali embaixo, que eu não tinha parado ainda para ler o voto do ministro Barroso em relação às ADIs. E ele fez um voto, tem 155 páginas lá, nessas ADIs, que foi um voto que eu achei interessante, e ele vem fazendo essa análise,
em alguns momentos ele faz esse comentário, alguns comentários, e vou trazendo aqui para a gente poder avaliar isso, sobre a análise jurídica dessas posições da emenda 103. Tá? Então vamos passando aqui para a gente tentar conversar e refletir sobre isso. Lá na emenda 103 de 2019, então nós vamos ter lá no artigo 40, diversas disposições que vão dizer isso para a gente. Ó. Na forma de lei do respectivo ente federativo, disciplinada em lei do respectivo ente federativo, concedida nos termos de lei do respectivo ente federativo, fixados em lei complementar, estabelecidos em lei complementar, poderão ser estabelecidos em lei complementar, tudo do respectivo ente federativo. Então, está lá na emenda 103 dizendo isso. Compete à sua legislação estabelecer esses parâmetros. Não vou entrar aqui nos parâmetros específicos, porque é aquilo que a gente já comentou. Vocês já assistiram algumas palestras, alguns já conhecem, tem nota técnica do Ministério da Previdência, que vem trazendo quais são esses parâmetros que a gente vai trazer. O que eu queria destacar aqui é isso. Competência que a emenda 103 atribuiu aos entes federativos para legislar sobre essa matéria. Então, eu posso editar a lei, observando os parâmetros que a emenda 103 trouxe, eu vou editar a lei do ente federativo, trazendo os parâmetros da minha reforma. Essa autonomia, que a gente diz muito, olha, os entes federativos ganharam autonomia para fazer a sua regra de benefícios. Ela não é irrestrita. A gente pode dizer, nesse ponto, até porque a gente vem trazendo da Constituição. Lá no artigo 25 diz, os estados têm que se organizar pelas suas constituições e as leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Lá no artigo 29 da Constituição Federal também eu vou ter que os municípios vão se regir pela lei orgânica e, olha, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo estado e alguns preceitos que a Constituição traz. Então, para eu fazer a minha lei atendendo aqueles dispostos do artigo 40, eu tenho que seguir os dispostos constitucionais. E tem alguns casos, até comento com vocês, de alguns excessos que a gente pode olhar na legislação de alguns entes federativos, quando você compara com a disposição que está no artigo 40. Por exemplo, e aí eu já ressalto, não tenho nada contra a categoria, mas, por exemplo, guardas municipais. O artigo 40 da Constituição não permite que eu tenha uma aposentadoria especial exclusiva para guardas municipais. Por quê? Porque antes tinha a previsão de agentes nocivos, atividades de risco, e agora não. Agora o artigo 40 elencou as categorias, elencou os policiais. Então hoje, eu como município não posso então ir lá e criar uma regra de aposentadoria especial para a categoria de guardas municipais. Porque eu estaria, apesar da minha autonomia para estabelecer meu plano de benefícios, estaria ofendendo o artigo 40 da Constituição, que delimitou aquelas categorias específicas que poderiam ter uma aposentadoria especial. Tá? Então, isso que eu quero chamar a atenção. A nossa autonomia de legislar sobre a matéria não é irrestrita. Eu não posso criar qualquer regra de benefício. Eu tenho que observar o que está ali disposto no artigo 40. Tá? Então, o que eu tenho que fazer como ente federativo? Só para a gente reforçar. Como ente federativo, eu tenho que fazer uma emenda à Constituição Estadual ou uma emenda à lei orgânica estabelecendo a idade mínima para a aposentadoria. Essa é uma exigência do artigo 40 da Constituição. Eu tenho que ter essas disposições. Conhecemos diversos entes federativos que fizeram tudo por lei complementar. Ah, não, lei complementar tudo resolve. Não, não resolve. É uma exigência constitucional você ter a emenda à lei orgânica ou a emenda à Constituição Estadual com essa idade mínima. Só a lei complementar não é suficiente. Tá? Eu tenho que ter lei complementar para definição de tempo de contribuição, requisitos para aposentadorias, aposentadorias especiais, inclusive ali o tempo de função de magistério, que eu tenho que trazer aqui dentro desses parâmetros. Tem que ser em lei complementar. E eu tenho que ter lei ordinária para as outras definições, como as regras de cálculo, a regra de pensão por morte, outros itens podem ser por lei ordinária. A gente já sabe que é difícil aprovar uma lei, imagina 3 na Câmara. Né? Então, eu tenho que ter a emenda à lei orgânica, eu tenho que lei complementar ou lei ordinária. Não, o STF já reconheceu em diversas oportunidades que conteúdo de lei ordinária pode ser tratado em lei complementar e isso não torna a matéria como matéria de lei complementar. Se eu precisar no futuro alterar por lei ordinária, eu posso alterar por lei ordinária. Então, eu poderia fazer uma emenda à lei orgânica e uma lei complementar com todas as minhas regras. Ficaria muito mais fácil de você discutir, muito mais fácil no processo legislativo em si, para você não ter que tramitar com 3 projetos. Esses dois, emenda à lei orgânica, emenda à Constituição Estadual e uma lei complementar,
ela já traz um complicador para nós, que é o quê? A vigência dessas normas. Se você não escrever, não casar direitinho essa vigência de normas, e já tivemos problemas em alguns estados, em alguns municípios, você vai ter problema na aplicação da sua norma. Então, é muito importante a gente tentar maximizar esse processo político, digamos assim, com uma lei complementar geral e uma emenda orgânica. Tá? Então, essas são as atribuições. Para que eu faça a minha reforma, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que observar o artigo 40 com aquelas disposições do que eu posso fazer. O princípio máximo da nossa reforma é o equilíbrio financeiro atuarial, né? Então, por isso que a gente traz essa discussão. Então, eu posso fazer algo diferente? Pode. Observado o artigo 40, observado a questão do equilíbrio financeiro atuarial, você poderia fazer uma discussão ampla com os seus servidores, trazendo ali essas discussões internas no seu município, né? Aqui no site do Ministério da Previdência Social, nós temos ali, dos 2.100 regimes, 698 fizeram reforma. Então, cerca de 32% dos entes federativos conseguiram efetivamente fazer a reforma em âmbito local. Boa parte ainda não, seja por questões políticas, sejam ali essas questões mais internas locais que não se consegue essa aprovação. Veja que nesse mapa a gente vê que a maior parte está concentrada assim, na região Nordeste e na região Sul, Sudeste, aqui é o que a gente tem da maior parte dos entes federativos que fizeram reforma no âmbito local. Isso quer dizer que todos esses 698 adotaram irrestritamente a emenda 103? Não. Tem diversas disposições que a gente pode olhar, e a gente vai comentar algumas, por exemplo, na regra de cálculo. Tem municípios que adotaram a mesma regra que a União colocou para os servidores federais. Aqueles artigos, a partir do artigo 3º, em diante ali, da emenda 103, ele se aplica aos servidores federais, ele se aplica ali aos servidores, aos segurados do regime geral. As regras de benefícios da emenda 103 não se aplicam automaticamente para todos os demais servidores. Então, você tem casos de cálculo, que a diferença, que a União é 100% de todas as remunerações. Teve entes que mantiveram os 80% para fazer o cálculo da média, outros entes adotaram 90%, alguns colocaram um período em 90%, depois chega no 100%. Tudo isso você vai observar se você consegue fazer esse desenho de acordo com o seu estudo atuarial. Isso que vai indicar para a gente ali essas necessidades, né, e essas possibilidades também na realização de sua reforma. Tá? E aí a gente entra então agora na parte da ADI. Vamos então agora conhecer um pouquinho as ADIs. Né? Então nós temos lá no Supremo 16 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidades. Essas que eu marquei em amarelo são ADIs que estão separadas do voto principal, tá? Mas a gente vai tratar tudo pelo tema aqui. Sendo que uma delas já foi julgada, né? Então tem umas que já foi julgada pelo Supremo, foi julgada improcedente no que se refere à pensão por morte. Só que há ali uma dúvida, o acordo foi publicado semana passada, né, no dia 2 de agosto. Há ali um questionamento que a ADI trataria especificamente da pensão do regime geral, e a tese que eles colocaram, eles ampliaram para a questão do regime próprio também. Tá? Mas nós vamos tratar de todas essas ADIs pelo mérito. Né? Lógico que eu não trouxe aqui para a gente discutir todas as questões formais, alguns itens que são tratados nas ADIs, que não vêm ao caso para a gente observar. Eu peguei pontos específicos que são relacionados na realização da nossa reforma. E aí quero comentar com vocês, para a gente comparar, né, um pouquinho do entendimento que até o ministro Barroso traz e o que os outros ministros vêm acompanhando, né, o entendimento quanto à matéria e algumas coisas que a gente pode pensar um pouquinho sobre esses temas. E a primeira delas, quero falar sobre pensão por morte. A pensão por morte é tratada na ADI 7051, que foi julgada improcedente, que falei com vocês, na 6271, na 6367, na 6385 e na 6916. Então, o que eles alegam aqui quanto à pensão por morte? Temos aquele desenho da emenda 103, né? E aí, quando você pensa no artigo 40, ele vai dizer o quê? A pensão por morte será concedida nos termos da lei do ente federativo. Então, cabe à sua lei definir como vai ser a concessão, como vai ser o cálculo da pensão. Aqui nós vamos pensar, então, porque é o que muito se colocou, que vamos pensar a regra da União. Ela não se aplica para todos. Mas o que foi questionado aqui nessas ADIs foi justamente essa regra que a União trouxe para os servidores federais. Como é a pensão por morte do servidor federal? Ela vai corresponder a 50%, né, uma cota familiar, mais 10% para cada dependente. Sendo que o cálculo ele é realizado de acordo em cima
Esse percentual vai incidir sobre uma aposentadoria, se já estiver aposentado, ou se for ativo, vai considerar lá uma aposentadoria por incapacidade permanente, você vai simular. Então, esse conceito rápido, o que se questionou aqui? Primeiro, pediu que seja suprimido o trecho daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente. A grande alegação que se traz aqui é que isso reduziria o valor do benefício ainda mais. Então, você traz ali um servidor que está em atividade e não implementou os requisitos, você iria simular uma incapacidade permanente. Qual a regra da incapacidade permanente? Ela também tem um cálculo diferenciado para a União, que é 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Então, você faz uma média de todas as remunerações para chegar nesse padrão. A alegação ainda das ADIs falam que é uma redução desproporcional da pensão, porque ela constitui uma medida que viola o caráter contributivo da Previdência Social. Então, eles sempre querem vincular, olha, eu contribuo sobre essa parcela, então eu tenho que ter direito à minha pensão da forma que era antes, da forma que eu tinha ali, que era 100% do meu salário de benefício, do meu benefício que tinha ali. Trazem ainda para a gente a questão do caráter contributivo e solidário do regime, que não permite o usufruto dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação. Então, isso são as alegações das ADIs. Então, eles querem trazer o quê? Olha, a visão de que se eu contribuo, eu tenho que ter essa contraprestação. E é isso que o ministro Barroso vem analisando ali à frente, se há uma inconstitucionalidade realmente nisso. Eu tenho o princípio do caráter contributivo na Constituição e ter um cálculo diferenciado vai influenciar, vai ofender esse princípio constitucional, E ainda ali no final, trazem a perspectiva de que, retira dos filhos, enteados, curatelados, os cônjuges, idosos ou não, pais, irmãos dos segurados falecidos, o direito à vida com subsistência digna em face do esforço contributivo do segurado do regime geral. Então, essa aqui principalmente na DI 7051. Então, são as alegações que eles trazem aqui. E aí, agora eu colacionei alguns trechos do voto do ministro Barroso quanto a essa matéria. E aí eu vou trazer as principais ideias e depois a gente faz uma reflexão ainda sobre esse tema. E aí, aquilo que eu comentei com vocês, no sentido de que o ministro Barroso, em diversos momentos, vem fazendo essa análise jurídica. Apesar dele comentar em diversos momentos, ele chega ali para fechar o entendimento sobre a matéria, ele quer trazer um entendimento jurídico. Por exemplo, aqui no 27 ele fala, desde logo eu reconheço que a emenda provoca um decréscimo relevante no valor do benefício. Então, isso é um senso comum. É comum eu olhar e ver que o novo cálculo, quando eu comparo principalmente com o outro, há uma redução no benefício. Mas só por criar a redução no benefício, isso seria a inconstitucionalidade da matéria? É isso que ele quer avaliar aqui sobre essas questões. Então, e aí ele destacou aqui que é importante isso aqui a gente estar atento na elaboração de nossa reforma. A barreira que, se ultrapassada, certamente levaria à inconstitucionalidade, não foi desrespeitada pela norma. O que o próprio ministro Barroso traz aqui? Que vedou que o benefício seja inferior ao salário mínimo. Então, continuou essa vedação que o benefício não pode ser menor que o salário mínimo. Aqui a gente já tem um indicativo de uma posição dele, lógico, a gente está falando de um voto do ministro Barroso, isso ainda não é a posição do pleno do STF, apesar da ADI 75 ter sido julgado improcedente pela maioria, então você tem lá são 8 votos que acompanharam o relator e 2 votos divergentes, que é do ministro Fachin e da ministra Rosa. Então, nesse ponto específico, tem uma tese lá já quanto a essa ADI. Mas ele traz aqui esse indicativo para a gente. Olha, a emenda 103, apesar de provocar esse decréscimo, ela não ultrapassou a primeira barreira constitucional que é na visão dele, que é o benefício ser menor do que salário mínimo. Então, isso aqui já é um indicativo para nós, quando a gente vai elaborar a nossa reforma. Então, eu tenho lá, dentro dos meus parâmetros do artigo 40, essa possibilidade, mas é algo que eu já tenho que considerar, que um benefício não pode ser menor que o salário mínimo nessas hipóteses aqui. E aí, o item 28 do voto vai trazer lá para a gente, olha, para resguardar o equilíbrio do sistema, os critérios para a determinação do valor da pensão levam em conta condições de elegibilidade, tais como a idade, o tempo do convívio, união estável, bem como o tempo de duração do benefício. Então, são alguns parâmetros que a própria emenda 103 veio trazendo aqui na regra para pensão por morte. E ele faz, então, uma comparação do benefício de pensão por morte, que a gente tem agora, com esse desenho pela emenda 103, com alguns outros países.
Então, os países da OCDE, ele vê lá que a média dos benefícios concedidos para os países da OCDE são de 56% dos proventos das aposentadorias por idade, né, do que se tem. E ainda, né, ele vem detalhando um pouquinho, né, dentro desse seu voto. Interessante no voto dele que ele traz até exemplos, se vocês forem olhar, eles pegam lá, um servidor se aposentasse ganhando R$5.000, como ficaria o cálculo. Ele detalha muito isso eu não trouxe para cá, mas só para vocês conhecerem um pouquinho disso. E ele comenta, então, né, a emenda 103 assegura uma cota familiar de 50% mais 10%, é o que tem aqui. E não obstante, mais uma vez reforça aqui uma posição pessoal. O decréscimo pareça relevante, é preciso lembrar que o segurado em questão possuía 10 anos de contribuição. Esse aqui já é o exemplo que ele faz. Então, ele já vai lá, já faz essa diferença, já calcula em valores para demonstrar essa diferença entre as duas regras. E posiciona-se assim, havia uma incoerência no regramento anterior, porque o cálculo da pensão era muito mais favorável aos dependentes do empregado que falecia ainda em atividade. Nesse caso aqui, ele está comparando um que estava em atividade com uma situação específica que você tem ali de uma pessoa que implementou todos os requisitos. E praticamente, se você pega os servidores com a mesma remuneração, o valor da pensão por morte seria o mesmo. E aí, se você volta para pensar, então, no caráter contributivo, então esse aqui contribuiu menos do que o outro e o benefício é o mesmo entre eles. Então, é uma comparação que o próprio ministro Barroso faz ali dentro do seu voto e conclui nesse sentido, né? De modo geral, menos contribuições vertidas para a Previdência deveriam implicar num valor menor do benefício e não igual. É um pouquinho do que a própria emenda 103. E aí, por que a gente pensa um pouco nisso? Pensando no sistema, esse cálculo é benéfico para o sistema previdenciário no sentido de você resguardar a questão do equilíbrio financeiro e atuarial. Pensando efetivamente na pessoa, vai reduzir o valor do benefício, né, mas a gente tem todos esses parâmetros para considerar dentro dessa avaliação que a gente faz. Tá? A mudança faz todo sentido em termos de restauração do equilíbrio financeiro atuarial, isso que a gente acabou de falar, e não há que se falar em ofensa ao princípio da contributividade. Okay? Então, primeiro posicionamento que ele traz ali para negar, né, para julgar improcedente essa alegação de inconstitucionalidade da emenda 103. Não vê ofensa ao princípio da contributividade. Aí, quando ele vai avaliar a questão da vulnerabilidade da subsistência dos dependentes, ele também não concorda com isso, porque, em geral, ele vem fazendo uma comparação ali com os alimentos, pensões alimentícias. Quando a gente vai conceder, em geral, dentro do direito civil, não tem um padrão, ele até traz isso, não tem um padrão, mas, em geral, gira em torno de 15% a 30% dos rendimentos do devedor. Então, a pensão alimentícia eu fixo lá em 30% dos rendimentos. Na justiça que a gente tem na parte de família, ele acaba trazendo isso. E ele faz essa comparação. Então, se há uma redução na pensão por morte, quando você faz esse cálculo, quando eu comparo com um benefício lá de alimentos, que ele também é bem menor do que a remuneração total ali do instituidor. Né? E aqui a pessoa... e ele traz até um conceito maior, um pouquinho, eu já passo um pouquinho mais à frente lá do voto, para poder ver esse conceito um pouquinho, que a pessoa obrigada, ou seja, aquele que vai pagar, né, os alimentos, entre aspas, que a gente possa dizer assim, que seria a pensão por morte, passa a ser o sistema previdenciário como um todo, e não uma pessoa só. Então, aquele que é um instituidor de uma pensão alimentícia, pode ficar com 70% do seu rendimento e pagar 30% de uma pensão alimentícia. Enquanto o sistema previdenciário teria que pagar sobre todo 100% de uma pensão. É uma comparação que ele faz aqui dentro desses parâmetros de pensão por morte. Tá? E não há afronta a direitos adquiridos, expectativas legítimas ou segurança jurídica. Também que se alega quanto a essas questões, né? Porque somente se adquire o direito à pensão por morte no momento do óbito do servidor. O Supremo já reafirmou isso diversas vezes. Eu vou observar a regra no momento do óbito lá, ali você tem direito adquirido a essa pensão, e aí sim você vai fazer essas avaliações para fazer a concessão. Tá? Em diversos momentos, e a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente, sempre foi alegado isso. Direito adquirido, expectativa de direito das pessoas, então, e ele vem sempre rechaçando essas hipóteses. Tá? Não há violação de legítimas expectativas, ainda que não haja regra de transição, aqueles incidentes sobre aposentadoria acabam por produzir reflexos no cálculo do benefício por morte. Então, você ainda tem essa situação que, dependendo do que tem na aposentadoria, pode aumentar ou pode reduzir o valor que você tem ali dessa pensão. Se a pessoa tem
implementou esses requisitos, por exemplo. Então, você tem situações que vão aumentar. Se a aposentadoria tem mais tempo, uma pensão pode ser maior que a outra que tem menos tempo. E note-se que essa proteção recai justamente sobre os servidores com maior expectativa, por já estarem aposentados ou perto de passar para inatividade. Ok? Deixa eu ver, pensão ainda tem. O retrocesso social, que ele ainda coloca aqui. O princípio da vedação do retrocesso, ele não... pode ser interpretado como uma proibição de qualquer atuação restritiva do direito. Então, o retrocesso não quer dizer que eu não posso mudar um benefício nunca. Senão, assim, estaria engessado toda a legislação para sempre. Tá? Então, o legislador tem que estar ali sempre observando ali o princípio democrático, ele vai legislar de acordo com aquilo que é possível também para dentro do ente federativo. Tá? E o direito tem sim a pretensão de conformar a realidade, mas também sobre a influência dos aspectos fáticos que se aproximam diante de cada caso. É o que ele traz todo o estudo sobre pensão por morte e fixa essa seguinte tese. É constitucional o artigo 23, caput da emenda 103, que fixa novos critérios de cálculo para pensão por morte no regime geral e nos regimes próprios. Esse é o ponto que eu comentei com vocês. A ADI 7051 trata especificamente do regime geral, mas a gente tem as outras ADIs que vêm trazendo os mesmos argumentos em relação à pensão por morte. E tem aqui, então, dentro dessa tese, também a inclusão de regime próprio, que pode haver, então, um questionamento, embargos aqui, às vezes, nesse ponto, da ADI 7051, que já foi julgado improcedente, e o acordo foi publicado recentemente. Então, aqui a gente fecha o tema de pensão por morte. E aí eu trago a reflexão para vocês. Então, todos esses parâmetros, todos esses questionamentos, e a gente pode pensar um pouco, o que eu posso fazer no cálculo de uma pensão por morte? Então, você poderia se discutir algumas alternativas. Algo que você possa reduzir esse impacto direto ao servidor, também, mas pensando sempre no equilíbrio financeiro atuarial do regime. Nós já vimos algumas legislações que adotaram um cálculo um pouco diferenciado da pensão por morte. Ela adota alguns padrões, ela adota alguns parâmetros um pouquinho diferenciado em relação ao que está na emenda 103. E mesmo aquele cálculo da emenda 103, pelas decisões iniciais que a gente tem aqui, até pelo voto do ministro Barroso, e alguns ministros já acompanharam esse voto, mas que agora, tem uma coisa aqui para a gente destacar. Todas essas ADIs, com exceção da 7051, que já foi julgada improcedente e o acordo foi publicado, todas as outras foram destacadas. Elas estavam em sessão virtual do Supremo, eles estavam fazendo votações, mas houve destaque do ministro Fux, na maioria delas, e teve uma que foi do ministro Gilmar, acho. Tem uma só, que é um outro ministro. Mas todas foram destacadas e devem ir a plenário do Supremo. Não vão ser decididas no plenário virtual, como estava anteriormente. Isso faz diferença ali na tramitação interna do Supremo, podem mudar, então a gente está conversando na situação atual dessas ADIs que tem aqui. Tá? Então, a pensão por morte, cabe a vocês avaliarem, pensando sempre no equilíbrio financeiro atuarial, pensando, então, nessa balança, que a gente possa dizer assim, dentro desses requisitos. Tudo bem? Vamos lá, outros temas. Progressividade de alíquotas, que são questionadas ali, então, nas ADIs. Essa aqui, progressividade de alíquota, que foi o único tema que o ministro Barroso ele vota ali para dar uma interpretação conforme que, particularmente, eu acho que fica ruim para os regimes próprios o entendimento que ele está trazendo aqui. Vou explicar isso mais um pouquinho à frente. Então, trazem ali o questionamento do caráter confiscatório, e aí sempre fazem aquela soma. Não, porque a pessoa vai pagar 27,5% de imposto de renda, mais 22% de alíquota previdenciária. E aí o ministro Barroso mesmo já bate nisso, e ele vem fazendo cálculos daqui. Eu não posso somar o teto de cada uma das alíquotas para dizer que vai ter ali esse tributo sobre a renda do trabalhador. A ausência de repercussão do aumento de contribuição no cálculo da aposentadoria, alegam ainda violação da irredutibilidade de vencimentos, afronta à isonomia, pois você vai ter tratamento diferenciado entre os servidores, estaduais, municipais e federais. E ainda, deixa eu ver, ofensa aos princípios do equilíbrio financeiro atuarial, tendo em vista que as reformas realizadas pela emenda 20 e 41 com a Previdência Complementar já teriam sido suficientes para assegurar o custeio dos benefícios. A gente sabe que também não é verdade, essas são as alegações dentro das ADIs. Vamos então avaliar um pouquinho do voto do ministro Barroso. E aí ele vem tratando essa questão da progressividade. Então, esse primeiro ponto que eu já comentei com vocês, está lá no item 84, que ele vai dizer, não,
qualquer gradação de carga tributária no âmbito das contribuições, não posso alegar, né, que ela seja tentatória ali aos direitos fundamentais do contribuinte. Quer dizer, qualquer alíquota que se aumente vai atentar a isso, né? Então, aqueles princípios constitucionais precisa avaliar caso a caso. Quando eu avalio, para eu poder dizer assim, olha, qual que é a carga tributária que incide sobre aquele servidor, aquele servidor vinculado ao regime próprio, por exemplo, eu tenho que olhar caso a caso. Eu, por exemplo, não tenho filhos, então não tenho dedução do imposto de renda. Quem tem filhos já tem dedução do imposto de renda porque tem dependentes, fazem diferença. Então, eu posso estar no mesmo patamar, recebendo a mesma remuneração, vou pagar a mesma alíquota previdenciária, mas eu tenho deduções dentro do meu imposto de renda que vai fazer uma diferença de carga tributária. Aqui, nessa questão da progressividade, era uma grande expectativa nossa que o Supremo pudesse entrar no mérito da questão do confisco, né? Então, que eles pudessem dizer, olha, o que é confisco? Vamos lá discutir isso. Até a gente fala que a Suprema Corte da Argentina tem uma decisão que eles consideram 33%. Então, tem umas discussões sobre o mérito. Mas não, eles saíram pela tangente, digamos assim, né? Então, eles não entraram nesse mérito, não definiram o que é parâmetro de confisco. Ele vem trazendo mesmo, vou mostrar para vocês, esse entendimento. Olha, o aumento que se tem aqui entre a regra anterior à emenda 103 e a regra posterior à emenda 103 não permite alegar que foi um aumento desproporcional que possa dizer que é confisco. Então, se eu tenho ele, e aí o ministro faz cálculos, até tem exemplos no relatório, se eu antes pagava 32% e agora eu vou pagar 34%, esse aumento de 32% para 34% passaria a virar confisco, né? Então, tem sempre esses questionamentos aqui, tá? O artigo 11 lá da emenda 103 determina as faixas de valores estipuladas, sejam reajustadas, então ele traz muito isso também, que diferente do imposto de renda, né, tem reajustes anuais nessas faixas na contribuição da União, por exemplo, nas alíquotas progressivas, né. E aí, no final, ele ainda traz esse entendimento sobre o cálculo com o imposto de renda que eu falei com vocês ali no 88. E aí, vem dizendo, o argumento, porém, não procede. A emenda alterou o caput do artigo 40 para instituir de forma expressa o princípio de solidariedade como característica do regime próprio. Esse princípio significa que, de modo geral, os indivíduos não contribuem para o custeio da sua própria aposentadoria, mas para a solvabilidade do sistema como um todo. E isso se evidencia, sobretudo, na técnica de financiamento do sistema público. O regime de repartição simples, aqui tem até um conceito que a gente fala, olha, regime próprio não é só repartição simples, nós temos muitas capitalizações ainda, mas o ministro traz aqui como se fosse um regime de repartição simples comum para todos os regimes próprios, né? Na União no estado de São Paulo você pode dizer também, alguns outros estados que você tem ali que é uma repartição simples, mas você tem capitalização em outros regimes, né? Então, ele traz essa discussão sobre essa questão de que não há exata equivalência entre o montante contribuído e o provento de aposentadoria. Você tem, então, essa questão da solidariedade do regime, né? E ainda ali das contribuições, né, para o regime, elas são subespécies de contribuições especiais, que então o primeiro é de ordem valorativa, ou seja, não é para impor a toda a sociedade o encargo, né, que vai para o benefício só de um. Então, por isso que você traz dentro da contribuição social essa valoração que eu contribuo, o servidor contribui, para que você possa ter essa divisão ali de custos, né? E ainda cabe, na visão dele, principalmente aos servidores públicos, arcar com o déficit dos seus regimes, né, dos seus próprios regimes. O maior esforço do que detém maior capacidade contributiva deve ser visto como uma forma de proteger todos os membros do grupo. E aqui, no final, para fechar aqui, ou seja, né, ele vem fechando aqui esse entendimento na questão da progressividade. A vinculação não significa que o valor das aposentadorias a ser recebido pelo servidor deve guardar relação direta com a sua contribuição. Quer dizer, em verdade, que a receita arrecadada a título de contribuição previdenciária deve ser afeta ao custeio do regime próprio do servidor. Então, essa questão de alíquotas progressivas, ele reforça o entendimento que a decisão anterior do Supremo sobre a inconstitucionalidade era porque era feito por meio de uma lei. Então, a União fez uma alíquota progressiva por lei, e isso foi considerado inconstitucional porque não tinha base constitucional para a progressividade. A partir da emenda 103, não, já há um reforço, porque a Constituição passa a dizer que são possíveis alíquotas progressivas. Quando a gente vai olhar nos entes federativos, essa progressividade de alíquota tem que ser observado, né? Então, você tem um parâmetro que a portaria 1467 traz, em dizer que se o RPPS possui déficit atuarial, você tem que ter alíquotas progressivas, né, que proporcionem valores mensais a serem arrecadados ali, equivalente aos 14% que você deveria aplicar se forem alíquotas progressivas, né? Então,
É uma discussão, há uma discussão sobre isso, sim, né? Poderia se discutir, mas é o parâmetro que o Ministério da Previdência traz hoje para se estabelecer a alíquota progressiva. Boa parte dos entes federativos acabaram adotando a alíquota uniforme, 14%. Né? Alguns adotaram alíquotas progressivas, diferentes da União, sempre um pouco calculando. Qual que é o grande problema dessas alíquotas progressivas? Na União, você tem uma faixa salarial um pouco maior. Isso traz um benefício para o regime próprio da União. Então, quando você fez alíquotas progressivas para dentro do regime próprio da União, isso melhorou a questão da arrecadação do regime próprio da União, que aumentou. Mas quando eu trago a alíquota progressiva no mesmo patamar, naquele mesmo desenhozinho que a gente possa dizer, da União para os municípios e para os estados, isso pode trazer uma redução na arrecadação do regime próprio, por conta da base de contribuição. Então, tem muitas daquelas discussões que, olha, a alíquota progressiva, ela ajuda o servidor que ganha menos. Sim, porque ele vai poder contribuir menos. Só que você tem que pensar em todo o sistema. Por isso que o Ministério da Previdência traz esse parâmetro, que para você ter a alíquota progressiva no regime próprio, você tem que fazer esse parâmetro de 14%. O cálculo tem que bater aquele 14% estabelecidos ali na legislação. Tá? Ou, se não possui déficit atuarial, estabelecer o cálculo do regime geral, que é o que teve a própria portaria e também a emenda 103 tem essa previsão. Sobre a ampliação da base dos aposentados e pensionistas, outro tema polêmico que a gente tem. A emenda 103 trouxe, nós temos essas ADIs que vem falando sobre essa matéria, se poderia ampliar ou não. O que a emenda 103 traz? Então, se você tem déficit atuarial, um dos requisitos que ele diz, né, você pode reduzir a base de contribuição dos aposentados e pensionistas para até um salário mínimo. Então, ao invés dele contribuir sobre o que ultrapassa o teto do regime geral, ele poderia contribuir sobre o salário mínimo, sobre 3 salários mínimos, sobre R$3.000, depende muito do que a legislação trouxer. Né? E ali você tem todos esses questionamentos, confisco, repercussão do aumento do tributo sem o benefício previdenciário, o princípio da contrapartida, né? A ofensa da razoabilidade, no equilíbrio financeiro atuarial e a violação da irredutibilidade de proventos. Nesse ponto aqui é que eu falo daquela questão das alíquotas que a gente vai entender. E aí ele vem trazendo, né, na perspectiva constitucional, a progressividade de alíquota deve vir necessariamente antes do aumento de base de cálculo, porque é isso que está previsto na legislação. Então, você vai lá, se você tem déficit atuarial, você pode, então, fazer essa questão de ter a ampliação da base de cálculo. E aí o entendimento dele que está aqui, que eu trago para vocês, que ficou um pouco complicado para a gente no regime próprio, e foi o único ponto, digamos assim, que ele dá a interpretação conforme. Ele diz o seguinte: assim sendo, as alíquotas progressivas têm caráter preferencial. Então, aquelas alíquotas que nós falamos têm que vir, né, antes da ampliação de base de cálculo. Então, subsistindo comprovadamente o déficit atuarial, aí sim o ente federado pode recorrer à majoração da base de cálculo dos inativos e pensionistas. E aí, que tal que eu falo isso? Nós falamos aqui que a alíquota progressiva ela pode aumentar o déficit atuarial do regime próprio, ao invés de reduzir, dependendo da massa salarial que você tem. E aí, a interpretação conforme que ele vota é justamente no sentido, para que eu possa ter ampliação da base de aposentados e pensionistas, obrigatoriamente eu tenho que ter alíquotas progressivas. Então, isso vai trazer o quê? Eu vou aumentar o déficit atuarial para poder ter a ampliação de aposentados e pensionistas. Às vezes, manter o patamar de 14%, ele demonstra ainda que tem déficit atuarial, mesmo mantendo 14%, não reduzindo a arrecadação do regime próprio, e aí sim eu posso adotar essa ampliação acima de salário mínimo, conforme dispuser a lei. Esse foi o único ponto de todas essas ADIs que o ministro Barroso traz uma interpretação conforme a Constituição. E para nós, assim, principalmente para os municípios, isso pode trazer uma dificuldade nessa ampliação. Para aqueles que fizeram ampliação da base de aposentados e pensionistas e não tem alíquota progressiva, pode trazer esses questionamentos, que é a interpretação que o Supremo vem tratando da matéria. Lembrando, isso é o voto até o momento, pode ser que tenha alterações ali sobre isso. Tudo bem? Seguindo, alíquotas extraordinárias para o servidor. Né? Então, esse aqui, a ampliação da base de cálculo dos aposentados e pensionistas, nós vimos, diversos entes federativos fizeram, adotaram essa questão, a União não fez ainda. Né? Alguns entes fizeram, colocaram parâmetros diferentes, acima de salário mínimo, acima de 3 salários mínimos, acima de 3.000, depende muito da regra. Outros mantiveram que é somente acima do teto do regime geral. Agora, a alíquota extraordinária para o servidor, que é a novidade da emenda 103, né, vem aqui esse questionamento em todas essas ADIs.
E o que eles se alegam? Né? Que a previsão lá de que seja instituída por lei, sem balizas temporais e quantitativas, e sobre o simples fundamento de ser necessário, afronta a razoabilidade, a proporcionalidade, o princípio da segurança jurídica, a irredutibilidade dos vencimentos. Né? Então, todas as situações aqui que tem nas alegações contra as alíquotas extraordinárias. Tá? E aí, aqui ele fez o quê? Ele saiu dizendo, olha, tais argumentos pressupõem a análise do conteúdo desses diplomas que ainda não foram editados. Então, não tenho o que avaliar sobre isso. Eu só tenho ali uma previsão em tese que pode ser instituído. O prazo de 20 anos, ele não é maléfico, digamos assim. Ele é até uma questão de você ter um prazo, um limite para a atuação do legislador. Mas aqui, então, ele não veio, não avaliou a matéria e vem, né? Caso o regramento venha a ser aprovado e essa corte seja provocada a se manifestar, caberá um escrutínio acerca dessas questões. Então, o Supremo sobre isso não quer se manifestar, não vai ser o momento, apenas aquele que for o primeiro. Quem vai ser o primeiro a editar isso, né, para a gente saber? Ninguém quis fazer isso, até porque não tem parâmetros. A União não tem, né, não tem nem unidade gestora única na União ainda, então eles não têm nem parâmetros para poder fazer essa questão das alíquotas extraordinárias para o servidor. É uma possibilidade, mas aqui a alíquota extraordinária tem o requisito, né, que eu só posso instituir se eu tiver ampliado a base de cálculo de contribuição dos aposentados e pensionistas. Sem isso eu não posso fazer. Tá? Outro tema, revogação do parágrafo 21 do artigo 40. Então eu tenho lá, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à igualdade, violação à proibição do processo, à proibição de retrocesso nessas questões. Parágrafo 21 do 40, vocês lembram? Parágrafo 21 do 40 tinha a previsão lá, olha, vai contribuir sobre o dobro do teto do regime geral aqueles servidores que forem acometidos por aquelas doenças incapacitantes previstas em lei. Tá? Então, tem essa previsão ali dentro desse parágrafo 21 do artigo 40. Aqui também tem um ponto específico que, do voto do ministro, até que acho que ele confundiu um pouquinho na matéria, que ele vem dizendo que a União não revogou essas disposições para se aplicar aos seus servidores, não tem uma lei que trate da matéria. Mas a gente tem lei na União que aplicava isso, né? Aplicava lá as mesmas doenças do imposto de renda e os entes federativos. Então, aqui, mas acabou saindo ali no sentido de que essa revogação não viola a cláusula pétrea, então poderia, sim, haver essa revogação pela emenda constitucional, porque não viola a cláusula pétrea, e ainda ele reforça que essa questão de que os entes federativos dependem de lei. Cada ente federativo só vai poder revogar esse parágrafo 21 do artigo 40 no momento em que ele fizer aquela lei prevista lá no artigo 36 da emenda 103, que é o quê? Uma lei que referende integralmente essa revogação. Então, é o entendimento que ele traz ali até no voto sobre essa questão da discricionalidade política de ser feita. Pode ser feito, desde que tenha lei de cada ente federativo sobre a matéria. Tá? Sobre isso. Então, isso também é uma situação que vocês vão avaliar. Então, o parágrafo 21 do artigo 40, eu não seria obrigado a revogar? Não. Até a própria emenda 103 traz esse indicativo. Você tem que referendar essa revogação. Quer manter? Pode ser possível, mas e aí você tem que avaliar essa questão do custo financeiro e atuarial. Aqui também é um tema que ele introduz sobre a matéria, dizendo justamente isso, a opinião dele, realmente é algo valoroso você proteger aquelas pessoas que têm aquelas doenças incapacitantes, né, aquelas doenças previstas na legislação, mas é uma discricionalidade do poder definir se ele vai ou não adotar esses parâmetros. Tudo bem? E aí o grande ponto, né, que a gente fala, revogação das regras de transição anteriores, tem ali. Tem duas ADIs, a 6254, a 6367, que vem tratando justamente sobre essa questão ali específica das revogações da emenda 20, da emenda 41, da emenda 47. Né? E aí se alega violação ao princípio da segurança jurídica ou da confiança, e é esse ponto que falam aqui, só poderiam incidir prospectivamente sem afetar aqueles que se beneficiavam da disciplina anterior. Ou seja, é aquilo que eu nunca posso alterar, eu só poderia fazer, pelas alegações, tá, gente? Só poderia fazer alterações para os novos servidores, porque aquilo ali já se incorporaria, o que se traz aqui na decisão, como se já tivesse incorporado ao patrimônio daqueles que têm expectativas de direito sobre a matéria. É o que se traz aqui, tá? Não seria lícito a uma das partes da relação jurídica criar expectativas com a adoção de determinado comportamento e depois praticar atos contraditórios. Ou seja, eu crio uma regra de transição e depois eu não poderia mais tirar.
Essa é a grande alegação e o que o ministro Barroso vem enfrentando aqui sobre essas questões, né? E aí ele vem trazendo para a gente justamente esse esclarecimento que a gente sempre falou. Eu preciso diferenciar o que é expectativa de direito e o que é direito adquirido. A própria Constituição trata de forma diferente essas situações. A expectativa de direito, né, até o ministro Barroso vai trazer, identifica a situação em que o fato aquisitivo do direito ainda não se complementou, né? Então, quando sobrevém uma nova forma alterando o tratamento jurídico da matéria. Então, expectativa de direito, olha, daqui a alguns anos eu vou implementar esse meu requisito, né? Então, a previsão constitucional não protege essa expectativa de direito. O Supremo já reafirmou isso diversas vezes e aqui eles vêm reafirmando essa questão. Ela não protege a expectativa de direito. Se é daqui a 10 anos, quando eu implementar os requisitos, eu vou ter o direito adquirido. Por enquanto, na expectativa de direito, não, né? Aí, um ponto importante que eu achei interessante aqui, até do voto dele, destaquei aqui para a gente, é quando ele diz assim, é possível cogitar, nessa ordem de ideias, de um direito a uma transição razoável. Então, o próprio ministro vem trazendo. Então, eu poderia não ter regras de transição? Aí é a grande discussão. Por aqui, por exemplo, um indicativo do ministro que ele já diria que não. Na legislação, a emenda 103 não diz que você tem que ter regra de transição, por exemplo, né? Mas você teria uma grande judicialização nessa questão, se você não estabelecer regra de transição. Acho que eu vi 2 ou 3 entes federativos que, naqueles acasos, digamos assim, sabe? Qualquer pessoa faz lei, vai lá, contrata qualquer um, faz uma lei que não deu regra de transição, praticamente. Esqueceram alguma coisa, não sei o que é o caso. Sei que eles não deram regra de transição, fizeram a regra geral, não revogaram as anteriores e não tem uma regra de transição. Depois eles foram lá, tem que arrumar as questões da legislação. Mas isso aqui, até parece o Supremo se inclinar, digamos assim, no sentido de que, tudo bem, eu posso até revogar as anteriores, mas eu tenho que ter uma regra de transição, para que essas pessoas não sejam diretas jogadas naquela regra ali, estabelecida na nova regra para todos os servidores, tá? Então, ele traz esse entendimento aqui. Depois vem falando sobre o direito adquirido. O direito adquirido é o quê? Aí sim, é a situação em que o fato se constituiu. Então, houve a aquisição daqueles implementos, daqueles direitos. Já implementei todos aqueles requisitos. Então, aí sim, se opera os efeitos, a Constituição, inclusive, protege o direito adquirido. A emenda 103 tem um artigo previsto lá, artigo 3º, vai falar sobre o direito adquirido. Ok. Ela não precisava ter, eu já teria ali essa segurança constitucional, mas é sempre importante. E aí digo para vocês, na lei de vocês, coloquem, mesmo que não seja obrigatório, digamos assim, coloquem sempre o direito adquirido, porque você resguarda o aplicador da legislação, você resguarda também todos os seus servidores ali nessas situações, tá? E na discussão, a gente sempre começa, né? A Cláudia você já fez reforma lá também, depois ela pode comentar um pouquinho, mas com os servidores, quando você vai apresentar uma proposta, você sempre tem que chegar, olha, quem já implementou requisitos, não muda nada para vocês. Vamos conversar agora aqueles que não implementaram requisitos, o que nós queremos fazer. E vamos falar agora sobre aqueles que nem entraram ainda, o que eles vão ter de regra, né? Então, você tem que separar bem, para que os servidores possam entender e se localizar. Porque, geralmente, se eu for fazer reforma, eu vou chegar, você é um servidor, quando falar para você, vai fazer reforma, você vai chegar e vai falar, onde que eu estou nesse meio, né? Então, tem aquele interesse nosso para saber onde que estaria ali naquela situação, tá? No final, então, o que ele traz ali, que as revogações, nesse sentido, né? Então, ela tem que ser, você pode separar a questão do direito adquirido, expectativa de direito, mas que não há inconstitucionalidade numa revogação, trazendo esse indicativo para a gente aqui apenas de ter uma regra de transição entre esses regimes, certo? Há também ADIs que questionam lá as regras da emenda 103, propriamente, então é o artigo 4º, artigo 20, que são as regras de concessão de benefícios no regime próprio da União. Então, há questionamento sobre os requisitos, sobre o cálculo, sobre todas aquelas questões que estão previstas nesses artigos para os servidores federais, tá? Então, tem que estar atento a isso. A alegação de violação ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, de violação ao princípio da segurança jurídica, né? Então, ainda aqui há um questionamento específico deles sobre a questão do pedágio, porque o pedágio no desenho da União foi de 100%, né? Então, um pedágio muito alto, 100%. Então,
uma das alegações que eles falam que há desproporcionalidade nesse pedágio aqui, dentro da regra da União. O que o ministro Barroso traz para a gente aqui? A melhor forma de aferir a razoabilidade dessas regras é você comparar uma regra anterior com a nova regra. Então, isso é que ele faz até com exemplos no voto. Então, ele pega lá a situação, vai comparando, olha, o servidor tal, com tantos anos, tanto tempo de contribuição, ele iria se aposentar com a regra anterior na data tal. Com a nova regra, ele se aposenta na data tal. Então, ele já faz esses cálculos e traz esses exemplos. Aí, até aqui eu digo, acho que o advogado se enrolou um pouquinho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Adicional previsto, aqui submete o beneficiário, o tempo resta para... Não, mas na inicial da DI, o que o advogado coloca lá? Não, porque é um absurdo, a pessoa iria se aposentar e ela vai ter que trabalhar mais 2 anos. Poxa, 2 anos não é tão assim, quando se pensar, né? Você tem situações que você pode ter ali, que pessoas que pela própria emenda ficou muito mais. O exemplo que ele usou não foi muito bom na própria petição, né? E o ministro também traz essas diferenças. E aí ele calculou lá, ele fala assim, olha, se esse servidor fosse se aposentar pelo artigo 4º, ele trabalharia mais 7 anos. Mas eu tenho o artigo 20, que vai dar ali para ele, umas disposições que ele vai se aposentar um pouco antes. Então, você tem ali, com 2 anos, até coincidiu ali nesse sentido. Então, ele compara esses cenários anteriores, então, e conclui aqui, a análise comparativa entre as velhas e as novas regras de transição permite afirmar que, para quem estava mais perto de completar os requisitos para se aposentar, o tempo acrescido não foi significativo. E isso ele vem fazendo a avaliação, então, contra as alegações da inicial, de desproporcionalidade, de que é um tempo muito alto, tudo. Então, ele traz que essas discussões depende muito de caso a caso, depende muito das situações, e que, em geral, não haveria, então, uma inconstitucionalidade quanto a isso. Quanto ao pedágio, especificamente, que é 100%, que se alega, a pessoa vai ter que pagar o dobro de contribuição do que se tem, e aí o que ele traz é isso depende da situação de cada servidor também. Aquele que falta só 1 ano para aposentar, ele vai pagar mais 1 ano. Aquele que falta 30 anos para se aposentar, pagaria mais 30 anos. Esse aí poderia ser desproporcional, mas esse está muito tempo para se aposentar. Ele provavelmente não sai nessa regra. Eu, por exemplo, não saio nessa regra do pedágio. Implementaria a idade, a menos que aumente a compulsória, sei lá, para 90 anos, Aí sim. Mas implementaria a regra, a compulsória, mas eu não iria atingir o pedágio. Então, eu saio na regra dos pontos. A minha expectativa, quando eu passei no concurso da União, é o que? Eu vou me aposentar com 60 anos. Com essa nova regra, já calculei, eu vou me aposentar com 63. Então, já tem essa diferença dos 3 anos que aumentaram aqui. Então, cada caso vai ter uma situação, Por enquanto, Ela já lembrou que outras reformas que podem vir, podem aumentar ainda mais isso, Então, quanto especificamente à regra da emenda 103, ele traz a defesa sobre essa análise dos que se tem aqui, tá? Outro tema, a acumulação de benefícios. Esse aqui, aí eu lembro, a Majoli, que é lá de Curitiba, que ela fala, gente, as pessoas não questionam muito essa acumulação, elas sofrem tanto, eu acho que nessa questão da acumulação, que não entendem às vezes. Eu acho que foi isso também, que só tem uma DI sobre o tema, acumulação de benefícios. Só tem a 6271. E o que eles alegam? Violação ao confisco, ao direito de recebimento de um benefício após o pagamento e ao direito de propriedade que se tem aqui. Então, ele foi fazer essa avaliação também da acumulação do benefício lá no artigo 24 da emenda 103. Então, o que a gente teve a partir da emenda 103? A emenda 103 trouxe um parâmetro que, se eu acumular pensão com outro benefício previdenciário, com aposentadoria, então eu vou ter ali, ou com outra pensão, eu vou ter redutores nessa acumulação dos benefícios. E esses redutores estão previstos lá de acordo com os parâmetros que estabelecidos no artigo 24. Esse aqui, aí sim, esse aqui já é de observância obrigatória, a gente tem que estar aplicando desde 2019, já tem que fazer esses redutores ali. E há então esse questionamento sobre essa possibilidade de reduzir benefícios nessa hipótese de acumulação. Tá? Então, ele vem trazendo para a gente aqui, em se tratando de pensão deixada por servidores diferentes, então ele traz uma defesa nesse sentido, de que, olha, quando eu sou pensionista, e aí eu tinha um vínculo conjugal com uma pessoa, faleceu, virei pensionista, e aí gerou uma nova relação do que se tem ali, e eu vou receber uma outra pensão.
né? Então, nesse caso, aí ele traz aqui para a gente, nesse caso, a formação de outro vínculo afetivo e a comunhão de esforços em um novo seio familiar ilidem a presunção de dependência econômica que havia em relação ao primeiro casamento ou união estável. Entende ser possível que não receber duas pensões, na hipótese de você ter aí mais de um instituidor, né, exceto que a própria emenda 103 traz a diferença lá. Se for duas pensões do mesmo instituidor, que então ele teria duas aposentadorias, ele pode deixar duas pensões. Nesse caso aqui, se forem cônjuges diferentes, companheiros diferentes, aí no caso há a vedação expressa. E ainda sobre as reduções, né, entende lá que é possível fazer essas acumulações e essas reduções dentro da questão contributiva do regime, né? Então, algum benefício que deixa para os seus dependentes, então é preciso ter em conta que não deixar a pensão a alguém não significa confisco ou ofensa ao direito de propriedade. Essa é mais uma manifestação da solidariedade incita ao sistema. Então, fica muito nesse sistema, nessa questão, na hipótese de você não poder receber ali dois benefícios, né, do que se tem, já era até uma regra específica que você tinha ali, né, algumas limitações na legislação de alguns entes federativos. Então, se você tinha lá, se você era motivo de cessação da pensão, se você deixasse ali, se você tivesse um casamento ou outra união estável, então já tinha muito essa vinculação. Então, a acumulação ficou muito nisso. Não se discutiu muito os percentuais, não se discutiu a aplicação daqueles parâmetros que estão previstos ali na própria emenda 103. Tá? Rol de doenças na aposentadoria por incapacidade permanente, questionamento que teve. A legislação lá no artigo 40 vai dizer que cabe você definir na sua lei a questão a aposentadoria por incapacidade permanente. O que ela exige? Ela só pode ser concedida se não houver a hipótese de readaptação. Essa é a exigência constitucional. Então, fora isso, você vai trazer na sua lei esses desenhos. E aí há um questionamento quanto à União, porque a União não tem mais aquele rol de doenças. Digamos que era assim, né? Eu questionava o rol de doenças, aí acabou o rol de doenças, agora eu questiono porque não tem o rol de doenças. Foi o que aconteceu na União, né? Era isso que tem. Porque aí você tinha lá aquele rol e sempre falava, não, mas essa doença é tão ruim quanto essa, ela é tão incapacitante quanto essa. E se judicializava essas questões. Agora tirou, na União colocou lá que é doença profissional, doença do trabalho ou doença do trabalho, doença profissional ou acidente de trabalho, doença do trabalho ou profissional. Isso, esses três. Né? Só que teve alguns entes, né, que acabaram mantendo o rol de doenças também, junto com essa situação. Já vi hipótese lá que a legislação traz, olha, a aposentadoria por incapacidade permanente vai ser concedida em decorrência de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho e das seguintes doenças. Então, eles acabam elencando. Na União retirou. E houve esse questionamento aqui justamente disso. Né? Há uma ofensa ao princípio da isonomia, ao direito à saúde, ao princípio da vedação ao retrocesso, à dignidade da pessoa humana, então todos esses questionamentos aqui. O que o ministro traz sobre essa posição sobre o rol de doenças específico, ele diz que a alegação de inconstitucionalidade por omissão, ele não concorda, por não ter esse rol de doenças, mas que ele traz, no entendimento dele, que o Supremo vai seguindo, é que ampliou a rede de proteção de forma mais genérica. Qualquer doença, e isso é verdade, qualquer doença que foi enquadrada como doença do trabalho, ou doença profissional, ou doença do trabalho, ela vai ser enquadrada aqui nessa aposentadoria por incapacidade permanente, e não mais aquelas hipóteses daquelas doenças elencadas em uma lei. Você amplia isso, tem algumas discussões que a gente já fez, olha, então, qualquer situação específica dessa vai se enquadrar, isso pode ampliar o número de aposentadorias por incapacidade. Sim, mas foi o que ficou aqui dentro da legislação. Tá? E aí o que eu achei interessante que ele comenta aqui, geralmente a gente fala isso mesmo, né? Ó, nem tudo que é ruim ou indesejável afronta a cláusula pétrea. Né? Então, nem tudo que é ruim vai afrontar essa questão jurídica e aquilo que a gente começou lá no início. Eu preciso fazer uma avaliação, na posição que eu estou, às vezes, jurídica da matéria. Apesar de não concordar, eu tenho que ver isso é inconstitucional, isso é ilegal, alguma coisa assim. Né? Do que tem. Distinção entre mulheres no regime geral e no regime próprio. Há um questionamento sobre isso, porque o cálculo da mulher no regime geral, ele considera 2% para cada remuneração acima de 15 anos. E no regime próprio da União, considera uns 20 anos. Há um questionamento sobre a isonomia, nessa diferença de cálculo entre a mulher do regime geral, né, e a mulher no regime próprio da União, que eu acredito
todas as leis que eu vi, já vi algumas, eu nunca vi nenhuma diferenciação no regime próprio. Acho que todas têm. Tem? Salvador tem? Ah, então Salvador fez a mesma regra do regime geral? 15 e 20? Então Salvador fez uma diferença. Eu não tinha visto. Eu vi a lei de Salvador, mas não reparei isso então. Mas eu vi a lei de Salvador que tem a diferença lá. Então, em geral, eles acabam seguindo esse mesmo padrão. Ou seja, aqui o que se diz é a isonomia. E por que isso foi feito isso no regime geral? Porque as mulheres, geralmente, se afastam, às vezes, do mercado de trabalho porque têm filhos, demoram um pouquinho mais. Então, às vezes, tem uma dificuldade um pouco maior de implementar todos aqueles anos. Então, eu conto 60% mais 2 a partir de 15. E, né, no regime próprio, é 60% a partir de mais 2 a partir de 20. E aqui há essa questão do questionamento da isonomia, né? E aqui o ministro traz lá no entendimento dele que é 3 grandes motivos para dizer que não tem ofensa à isonomia quando você compara a situação da mulher vinculada ao regime geral e da mulher vinculada ao regime próprio, né? Primeiro, a tendência de aproximação entre os regimes próprios e o regime geral não é uma imposição constitucional. Realmente, a Constituição não exige que você tenha que ter regras semelhantes entre o regime geral e o regime próprio. Então, eu tenho que observar isso que tem ali. Então, isso não é revestido de cláusula pétrea, então que seja tudo idênticos aqui dentro desses regimes. Depois, ele traz que há fundamento para você ter uma distinção entre as situações, porque o regime jurídico de direito público minimiza esses impactos de desigualdade de gênero existente no mercado de trabalho. Realmente, nós somos servidores públicos, né? A mulher, quando tem filhos, ela não precisa se afastar do mercado, ela tem um vínculo ali ainda com a administração pública, ela não interrompe vínculos, não deixa de contribuir para a Previdência. Então, não teria tanta diferença nesse impacto, digamos assim. E ainda que o cálculo, né, a forma de cálculo dos proventos menos favoráveis às servidoras públicas, ocupante de cargo efetivo, é um mecanismo válido para desestimular a aposentadoria antecipada, a fim de alcançar o equilíbrio financeiro atuarial. Então, ele traz ainda o conceito do equilíbrio para justificar que é possível ter, então, essa relação essa diferença dentro desses regimes previdenciários. Tá? E aí, vocês vão avaliar aqui, por exemplo, eu não lembrava, e aí a colega até lembrou ali que Salvador tem essa diferença. Tá? E aí, no final, aqui das principais, ele agrupou 12 ADIs em um voto e os outros estão separados, né? Ele julga improcedente os pedidos formulários em todas essas ADIs que a gente citou aqui, apenas deu interpretação conforme na Constituição quanto ao artigo 149, parágrafo 1º, para exigir que a base de cálculo de aposentados e pensionistas, né, de nativos e pensionistas, somente pode ser majorada em caso de comprovado déficit atuarial após a adoção de progressividade de alíquotas. Esse é um problema que talvez é algo que a gente tinha que trabalhar para mudar um pouquinho esse entendimento, principalmente para aqueles que não têm alíquota progressiva e têm ampliação de base de aposentados. Tá? Mais uma ADI, tá, mais um pouquinho. Mais uma ADI aqui rapidinho que eu quero falar com vocês, que é o quê? Essa ADI, a 6309, ela trata da aposentadoria especial no regime geral, mas tem um reflexo para a gente no regime próprio. Porque todas as nossas aposentadorias especiais, elas são vinculadas aqui, né, a essas regras que a gente tem ali no regime próprio. O que se traz aqui de questionamento quanto à aposentadoria especial no regime próprio? Ter idade mínima, né? Então eles questionam ali a questão de ter idade mínima na aposentadoria especial, que não existia antes da emenda 103. A questão da conversão do tempo especial em comum, que era uma previsão antes da emenda 103, o tema 942 do Supremo trouxe isso também para os regimes próprios até a emenda 103, então a gente tem essa diferença aqui, mas há um questionamento sobre essa possibilidade dentro da ADI lá, e ainda questiona lá sobre essa questão do cálculo do benefício da aposentadoria especial, que diz que seria menor, né, quando se comparado com os outros. Tá. Então isso aqui, lembrando, estão questionando o regime geral, é média, mas que tem um impacto direto aqui para nós dentro do regime próprio. Né? E o ministro Barroso traz para a gente ali, ó, a imposição de idade mínima para aposentadoria procura estimular a sua migração para outras ocupações. Então, antes, o desenho que ele traz, que ele visualiza é o quê? Antes da emenda 103, eu buscava afastar essa pessoa do serviço. Então, eu pegava, aposentava ela, para que ela não estivesse mais exposta àquele agente nocivo. A emenda 103 traz um novo paradigma, uma nova forma de atuação, digamos, né, na área de trabalho, de dizer que se a pessoa implementa esses requisitos, né, se ela já está exposta daquela situação, ela poderia, então, se afastar daquela exposição para, então, exercer uma outra atividade, algo assim.
gente sabe que não é tão simples, principalmente no mercado de trabalho, né? No serviço público até pode ser mais possível, mas no regime geral não é tão simples assim, né? Como é que a pessoa vai passar a desenvolver outra atividade? Mas é o que ele traz aqui, que é essa imposição de idade mínima, né, que é o novo desenho que a emenda 103 traz, é a única solução financeiramente sustentável para o sistema. Então, ele traz o princípio do equilíbrio financeiro atuarial para justificar essa possibilidade de ter, essa necessidade de ter a idade mínima aqui. Tá? Nesse sentido. Tá? Ainda quando a questão da conversão de tempo especial, não é possível deixar de reconhecer que essa é uma opção legislativa legítima, que confere maior peso, dadas as circunstâncias atuais, a necessidade de estabelecer o equilíbrio financeiro atuarial do sistema previdenciário. Também, então, quando a vedação de conversão de tempo a partir da emenda 103, eles falam pelo equilíbrio financeiro atuarial do regime. E na regra de cálculo também mantém ali a questão do equilíbrio e que não há diferença. Então, se aquela pessoa se aposentar por especial ou se aposentar ali pela aposentadoria voluntária comum, ele vai ter a mesma regra de cálculo, não tem o que a gente avaliar de diferente nesses quesitos aqui. Tá? Esses pontos principais que eu queria trazer para vocês, para a gente pensar, refletir. Então, essas decisões do Supremo são indicativos do que a gente pode avaliar. Eu tenho que discutir com meus servidores, eu tenho que pensar ali as hipóteses, e veja que boa parte dos questionamentos vocês vão receber durante isso. Não, vocês vão receber todos esses questionamentos que estão em alegações, vão trazer na discussão para vocês. Da questão da ofensa, a desproporcionalidade, todos esses cálculos, tudo que se tem. Então, o próprio Supremo já vem reforçando essa possibilidade dessas alterações, dessas questões das reformas previdenciárias. E a discussão tem que ser feita sempre nesse amplo. Eu acho que a forma mais, digamos, simples de se conseguir é abrir a discussão. Não adianta dizer assim, eu vou só aprovar a emenda 103 sem discutir nada com ninguém. Então, a gente precisa muito ter essas discussões com os servidores, chamar, lógico, os representantes para que eles possam conhecer um pouco da matéria. Em muitos casos, então até o próprio ministro Barroso elenca aqui, em alguns exemplos que ele faz, que eu falo para vocês, em muitos casos, quando você compara, o impacto para o servidor não era tão grande. Então, já vi casos que falavam para o servidor assim, ele fala, eu sou contra a reforma, eu ia me aposentar ano que vem, e aí eu falo, tá, vamos sentar, vamos calcular juntos. A gente vai lá, calcula, em vez de você aposentar ano que vem, em 2024, você vai aposentar em 2025, em 2026. Aí ele até fala, é só esse o impacto? Assim? Não, mais um ano, mais 2 anos eu posso esperar. Então, é muito assim do que você precisa demonstrar qual é o impacto para aquele servidor, para que possa fazer o convencimento. Porque, principalmente, qual que é a nossa discussão maior? A questão do equilíbrio financeiro atuarial do regime próprio. Essa é a nossa necessidade e que estão sempre batendo na gente, assim, em gestor do regime próprio. Precisamos arrumar alternativas para essa questão do equilíbrio financeiro atuarial. E com isso a gente pode tentar avaliar ali, e a reforma é uma das hipóteses que a gente pode ter. Tá? Fico à disposição para as dúvidas, muito obrigado, e a gente vai esclarecendo o que for necessário. Bom, foi maravilhoso, né? Todo mundo gostou, com certeza. O Léo falou, a gente fez a reforma em Leme, e eu acredito que a gente se posicionar que ela é necessária, a gente tem que fazer, a gente é obrigado a fazer. E quando a gente for fazer essa proposta, é importante que a gente realmente dê alternativas, Faz o cálculo atuarial em várias situações para ver o que aquilo cabe dentro para o seu servidor e dentro do município. A gente tem um tempinho para uma pergunta. Tem alguém que tem alguma dúvida? Lá. O sortudo é ele, do dia. Cadê o presente? Tem um outro aí. Bom dia, boa tarde, a todos. Já almoçamos, Aproveitando a oportunidade, parabéns pela explanação, Léo, e aproveitando que tem diversos procuradores e conselheiros aqui, aí o senhor falou sobre a Guarda Municipal, Então, a Constituição de 88, lá atrás, não sabia das atribuições que a Guarda Municipal iria alcançar, Então, eu sou guarda municipal de Mogi das Cruzes, e a gente alcançou diversas atribuições. Tanto é que, o senhor até comentou, mas isso é o dilema, das guardas municipais, porque não sabem se tem direito ou não tem direito da aposentadoria especial. E aí eu deixo aqui, não sei se o senhor sabe, ou alguns procuradores e os conselheiros sabem,
nós temos uma lei específica, que é a 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais, onde foi referendada pelo STF essas atribuições da Guarda Municipal, poder de polícia, e agora falta um ministro votar na ADPF 995, que fala das entendimentos e atribuições dos integrantes do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Então, falta só um ministro agora, que é o Cristiano Zanini, votar entre 18 a 25 sobre essa inconsistência jurídica, né? Porque lá atrás, de 88, eles não sabiam que a Guarda Municipal era a força típica de Estado. E nós somos forças típicas de Estado. Então, eu acho que entre 18 a 28, a gente acaba essa inconsistência jurídica e, se Deus quiser, todos os guardas municipais vão ter esse direito à aposentadoria especial. Então, vamos lá. Concordo com você. Eu morava em Brasília não tem guarda municipal, tem a polícia militar, mas agora eu moro em São Paulo desde o ano passado e vejo a atuação da guarda municipal muito como poder de polícia. Tem, às vezes, o policial mesmo que tem lá. Em alguns municípios também acabam exercendo. Outros não, outros guardas municipais, em alguns municípios bem menores, acabam exercendo aquele papel mais de segurança patrimonial do que tem ali do município. Agora, ainda essas questões, que vão ser reconhecidas pelo poder de polícia, reconhecidas aí pelo Supremo, não serão suficientes para te dar direito a uma aposentadoria especial. Eu digo por quê? Antes da emenda 103, era até possível que viesse uma lei complementar dizendo, olha, exercem atividade de risco a Guarda Municipal e a outras categorias que eles quisessem elencar. Agora não. A emenda 103 diz, tem direito à aposentadoria especial o policial federal, o policial civil, o policial rodoviário federal, o policial ferroviário federal e são 4, né? E a polícia... E a Polícia Penal, exatamente, que foi o que entrou. Então, eles elencaram essas categorias. Qual que é a forma de se incluir a Guarda Municipal para que possa ter uma aposentadoria especial? A alteração do artigo 40 para que inclua a categoria expressa. A emenda 103 fez isso, colocou categorias, entendeu? Antes, até poderia dizer, atividade de risco, ou até se tivesse mantido a atividade de risco, poderia vir uma lei municipal e dizer, exerce atividade de risco aqui no meu município, a Guarda Municipal. Mas agora não é suficiente para isso, tá? Eu digo assim, então vai ser necessário uma emenda constitucional para fazer essas alterações. Depois da emenda 103, até um exemplo do que a gente teve, quem conseguiu uma aposentadoria especial ali, os agentes comunitários de saúde, que teve a emenda constitucional, que foi lá e garantiu uma aposentadoria especial para essa categoria, mesmo que eles não tenham exposição. Tem uma discussão sobre isso, mas eu não preciso comprovar a exposição para aquelas categorias, no meu ponto de vista, tá? Agora, a Guarda Municipal precisaria ter isso, uma alteração no artigo 40 da Constituição. Sem isso, eu entendo que não é possível ter uma aposentadoria especial para a categoria específica. Tá? Não tem mais tempo, né? Ok. Então, doutor Leonardo, muito obrigada, foi ótimo. A APPREM oferece um mimo, espero que goste. Gente, muito obrigada. Vamos nos dirigir a nosso coffee break. Obrigado.